Agora vamos falar uma mitologia muito próxima da nossa, que é a mitologia africana. Então a África também tem a sua mitologia. Na mitologia africana, o principal é o deus Yorubá. De Yorubá virão dois seres, que é Olodumaré, tá? Olodumaré ou Olorum. Esse deus, e aí você vai entender por que o grupo da Bahia chama Olodum. Olodum vem de Olodumaré, tá? E ele se manifesta através de Irumalés. Esses Irumalés, na verdade, quando a gente vai estudar um pouco mais profundo, nós vamos encontrar os Irumalés lá na Cabala. Aí você vai falar, poxa Isaías, mas Cabala, ela tem origem no Egito. Tá, mas o Egito tá onde? Em que continente que está o Egito? Africano. Na África. Então é isso, é ali mesmo. Então toda a mitologia egípcia, ela tem muito a ver com essa, porque nós estamos falando aqui de uma mitologia africana e nós estamos falando de uma África subsaariana, que é aquela África um pouco mais para baixo. O Egito, ele está lá em cima, perto da Europa. Tá? E como ele foi algo muito, muito grande, ele praticamente tem uma mitologia só dele. Porém, a mitologia africana subsaariana, ela tem muito a ver conosco. Por quê? Porque os africanos vieram para o Brasil. Sim. E trouxeram sua cultura para cá. Exato. Né? E quando eles trazem a sua cultura para cá, eles vão se deparar com os europeus, que são os portugueses que estão aqui, e eles fazem um sincretismo religioso dessas mitologias. Que existe até hoje. Que existe até hoje, nas festas celebradas, né? Só muda o nome. Só muda o nome. Né? Só muda o nome. Então, inclusive, o culto, determinado período de festa, é feito junto, né? Com a cultura africana, com a cultura portuguesa, que foi uma cultura que foi inserida com o catolicismo brasileiro, né? Então a festa é feita junto, né? Então é muito interessante porque nós vamos ver que os orixás, você tem os orixás de esquerda e os orixás de direita. Os de esquerda representam preto, os de direita representam branco, mas nesse caso aqui, a gente nem está falando do bem e do mal. Sim. Nós estamos falando de forças equivalentes, né? O preto e o branco, a esquerda e o direito, negativo e positivo. Nem está falando de forças, não. São forças que se equivalem, digamos assim. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso sobre mitologia para mostrar como a mitologia ela influencia, como ela faz parte do nosso dia a dia. Muitas das coisas que nós fazemos, as festas que nós temos. Tem uma coisa muito interessante que nós temos aqui um deus pagão da época bíblica chamado Moloque. Você lembra desse deus? Sim. Esse deus, ele era um deus adorado, tá? Pelos filisteus e junto com o deus Baal, ele era adorado pelos moabitas e assim por diante, por todos os povos pagãos. E a principal característica desse deus, Judinei, era o sacrifício de crianças. E você sabe como era a representatividade desse deus? Ele era um deus com corpo de homem e a cabeça de um boi, tá? E a posição desse deus era assim, os braços dele eram como se ele fosse pegar alguém no colo, digamos assim. Então como que funcionava? O ventre desse deus era aberto, ele era de bronze, ele era todo de bronze. Então havia um buraco aqui no ventre dele, no abdômen dele, havia um buraco, onde era colocado madeira e colocava-se fogo. Colocava fogo ali naquele dentro dali. Então o que acontecia com todo o corpo dele? Ficava todo incandescente, todo inflamado, todo de ferro. E aí pegava-se as crianças e colocava nos braços, viva, nos braços desse Deus. E a criança morria literalmente queimada ali, toda torrada, assada. Era uma coisa terrível. E os gritos da criança, segundo eles,
é que agradavam a esse Deus. Tanto que Deus abomina o sacrifício de crianças, e ele fala claramente que os moabitas seriam amaldiçoados por conta deste culto que faziam a Moloque. Sim. Conforme o fogo saía pelas ventas da cara de boi lá, obviamente aquela cara ficava de que cor? Preta. Sim. Tanta fuligem, né? Fumaça. Muito bem. Então você entendeu agora de onde que vem a musiquinha? Boi da cara preta? Então você tem ideia de que quando a gente canta pro nosso filhinho boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, eu estou dizendo que o boi da cara preta que eu estou me referindo é a Moloque. É óbvio que a criança vai ter pavor de Moloque. Exato. É óbvio, não é porque tem um boi lá no pasto que a cara dele é preta, não tem nada a ver. É daí que vem desta mitologia que vem essa tradição da música. O tal do boi da cara preta. O boi da cara preta nada mais era que Moloque. Porém, estas tradições mitológicas, Judinei, elas vêm vindo. Imagine que nós estamos falando isso aqui em Ezequiel, nós lemos em Ezequiel. Verdade. Ezequiel, nós estamos há 700 anos antes de Cristo. E essas tradições, quando a gente lê Nimrod, nós estamos lendo em Gênesis. Verdade. Nós estamos lendo 3.000 anos antes de Cristo.